Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Professora Elisa chegando para abordar mais um tema de matemática e descomplicar o estudo de vocês. Vamos lá? Bem-vindos a mais uma videoaula de matemática com a tia Elisa. Na nossa aula de hoje, nós vamos resolver os exercícios de função inversa que eu deixei para vocês na nossa última videoaula. O primeiro exercício dizia o seguinte: considere a função real f de a em b, dada pela lei f de x igual x mais 3 sobre 2x menos 6. Sabendo que f a menos 1 de b em a é a inversa da função f, determine. Item A, o maior conjunto A possível. Item B, o conjunto B. Então, vamos lá. Primeiro passo, nós precisamos determinar quem é a inversa de f. Lembrando, se f de x é igual a x mais 3 sobre 2x menos 6, eu posso chamar f de x por y, que são notações equivalentes. Para fazer a inversa, onde eu tenho y, eu coloco x, e aonde eu tenho x, eu coloco o y. E agora, eu preciso isolar o y. Vou multiplicar essa igualdade em cruz. Então, y mais 3 vezes 1, y mais 3. X vezes 2y menos 6, eu preciso fazer distributiva. X vezes 2y, 2xy. X vezes menos 6, menos 6x. Esse termo que tem y, eu vou passar para o primeiro membro. E este termo, que está no primeiro membro, mas não tem y, eu passo para o segundo. Esta expressão eu consigo fatorar colocando o meu y em evidência, porque ele é fator comum. Então, eu vou fazer fatoração por fator comum aqui, colocando o y em evidência. Aqui onde eu tinha y, pus y em evidência, sobra 1. Aqui onde eu tinha menos 2xy, coloquei o y em evidência, sobra menos 2x. E mantenho o segundo membro da equação como ele estava. Como eu preciso isolar o y, eu vou passar 1 menos 2x dividindo do outro lado da equação. Posso ainda multiplicar a expressão toda, essa fração toda, por menos 1, tanto numerador quanto denominador. Eu faço isso por causa dos dois sinais negativos que aparecem no meu numerador. Então, se eu multiplicar uma fração pelo mesmo valor, tanto no numerador quanto no denominador, a fração não se altera, ela é equivalente. Então, eu fico com 6x mais 3 sobre 2x menos 1, porque ficaria menos 1 mais 2x e eu posso inverter. Então, essa é a função inversa da f. Bom, vamos lá. Se essa é a função inversa da f e no item A eu queria calcular o maior conjunto A possível, o que eu tenho que considerar para o meu conjunto A? Vamos lá. O conjunto A ele é o domínio da minha função f. Ou seja, se ele é o domínio da função f, o meu conjunto A, eu não posso ter dentro do domínio elementos x que não possam ser aplicados na função. Todos os valores do domínio precisam possuir uma imagem. Veja que como eu tenho x no meu denominador, existe um valor que eu não posso atribuir ao x. Esse valor é aquele que zera o denominador. A expressão do denominador, 2x menos 6, tem que ser sempre diferente de zero. Ou seja, o meu x
ele não pode ser 3. Se eu isolar a incógnita x aqui, deu x diferente de 3. E, de fato, se eu aplicar o valor 3 aqui, 2 vezes 3, 6. Menos 6 daria 0. Então, o domínio de f será o conjunto A, que são todos os reais, menos o valor 3. Agora, eu preciso analisar o conjunto B. O conjunto B, ele é o domínio da função inversa. Então, eu preciso verificar na função inversa se tem algum valor que anule o meu denominador. E tem, por causa do x aqui. Então, vamos lá. 2x menos 1, que é o denominador da função inversa, ele precisa ser diferente de 0. Isolando o x, eu tenho que x tem que ser diferente de meio. E, de fato, se eu substituir o valor meio aqui no lugar do x, 2 vezes meio dá 1. Menos 1 daria 0. Então, o domínio da função inversa, que é o conjunto B, será os reais menos o valor meio. Vamos ao exercício 2. Se f a menos 1 é a inversa da função f de r em r, definida por f de x igual a 3x menos 2, então, f a menos 1 de menos 1, ou seja, a função inversa aplicada no ponto menos 1 será igual a... Vamos começar considerando que f a menos 1 de menos 1 seja um certo valor a. F a menos 1 de menos 1 igual a significa que quando x for menos 1, o y vai valer a. Isso na inversa. E ela é a inversa de uma f, dada por f de x igual a 3x menos 2. Se o valor a é o y na minha função inversa, na função original, esse a será o x. Então, eu posso afirmar que f de a é igual a 3a menos 2. E se o menos 1 era o x na minha função inversa, ele passa a ser o y na minha função original. Então, f de a é igual ao meu y, valendo menos 1. Isolando o a, nesta equação, eu chego no valor 1/3. Logo, a inversa aplicada no ponto menos 1 vale 1/3. Alternativa E. Terceiro exercício pede para determinar a inversa em cada uma das funções abaixo, considerando o maior domínio possível, de forma que elas sejam bijetoras. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho no item A, f de x igual a x menos 4 sobre x mais 1. Isso significa que y, na minha função original, é igual a x menos 4 sobre x mais 1. Para achar a inversa, onde eu tinha y, eu escrevo x, e onde eu tinha x, eu escrevo y. E agora eu vou isolar o y. Começo multiplicando em cruz essa igualdade, então y menos 4 vezes 1, y menos 4. X vezes y mais 1, eu preciso fazer distributiva. X vezes y, xy. E x vezes 1, x. Agora, eu vou trazer todos os termos que têm y para o primeiro membro e os que não têm para o segundo. Então, eu fico com y menos xy igual a x mais 4. Esse primeiro membro, eu posso colocar o y em evidência, porque ele é fator comum, ficando com y, que multiplica
1 menos x. E passo 1 menos x dividindo para poder isolar o y. Então, a inversa será x mais 4 sobre 1 menos x. O item B me dava a seguinte função. f de x é igual a 2 menos x sobre x mais 4. Eu vou colocar onde eu tinha f de x, que é o y, eu vou pôr x, e aonde eu tinha x, eu vou colocar y. Primeiro passo, eu preciso igualar os denominadores das duas frações do segundo membro, MMC entre y e 1 é y. Como eu multipliquei o denominador 1, que estava aqui embaixo, por y, multiplico também o 4 por y. Os denominadores estão iguais, eu posso fazer a soma. 2, eu não tenho outro termo independente para somar com ele, fica 2. Menos y, somado com 4y, 3y. Agora, nós vamos multiplicar a igualdade em cruz. 2 mais 3y vezes 1, 2 mais 3y. E x vezes y, xy. Esse termo que tem y, eu trago para o primeiro membro. Esse 2 que não tem y, passo para o segundo membro. A expressão aqui do primeiro membro, eu posso fatorar colocando o meu y em evidência. Fico com y vezes 3 menos x. Para isolar o y, eu passo 3 menos x dividindo. E como eu tenho o meu numerador negativo, eu posso multiplicar por menos 1, tanto no numerador quanto no denominador, e inverter todos os sinais. Então, menos 2 vezes menos 1, 2. 3 menos x vezes menos 1 ficaria menos 3 mais x ou x mais 3. Então, a minha função inversa no item B seria 2 sobre x mais 3. No item C, a minha função é f de x igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado. F de x é o mesmo que y. Vou trocar por x. E esse x ao quadrado aqui eu troco por y ao quadrado para poder encontrar a inversa. Vou multiplicar em cruz essa igualdade. Então, 1 vezes 1, 1. E x vezes 1 mais y ao quadrado, eu preciso fazer distributiva. X vezes 1, x. X vezes y ao quadrado, xy ao quadrado. O x eu vou passar para o outro lado para poder tentar isolar esse y. Então, eu fiquei com xy ao quadrado igual a 1 menos x. O x que está multiplicando o y, vou passar dividindo. E depois eu vou tirar a minha raiz quadrada para poder tirar essa potência 2 do y. Então, eu cheguei em y igual raiz de 1 menos x sobre x. O quarto exercício diz: seja a função f de r em r, definida por f de x igual 4x menos 3. Se f a menos 1 é a função inversa de x, então qual é o valor da função inversa aplicada no ponto 5? Muito parecido com o exercício que fizemos agora há pouco. Então, eu vou considerar a inversa aplicada no ponto 5 valendo A. Então, quando o x vale 5 na minha inversa, o y vai valer A. Logo, na função original,
o que seria o y da inversa é o x. Então, eu vou trocar aqui f de x por f de a e 4x por 4a. E o que seria o x da minha função inversa? Passa a ser o y na função original. Então, essa expressão é igual a 5. Isolando o a aqui nesta equação, eu chego em a igual a 2. Ou seja, a função inversa aplicada no ponto 5, que seria a, vai dar 2. Então, a alternativa correta é a alternativa C. O exercício 5 apresenta um gráfico. O gráfico abaixo destaca alguns valores de uma função f, e a partir desses valores, o exercício pede que você calcule a inversa composta com a inversa no ponto menos 2. Através do gráfico, a gente consegue resolver isso. Vamos lá. Eu vou considerar, então, aqui o miolinho da minha composta. F a menos 1 aplicada no ponto menos 2 igual a 1a. Como a f a menos 1 é a minha inversa, eu troco. Se a inversa ela tem o x valendo menos 2, ela vai ser o y na função original. Isso é igual a um certo y que vale a. O que era y na função inversa vai ser x na função original. Então, eu tenho que f de um certo valor x igual a resulta em menos 2. A pergunta aqui é, quem é o número a que tem imagem menos 2? Bom, imagem eixo y. Vou localizar o menos 2. O valor de x, cuja imagem é menos 2, é 6. Então, no gráfico, eu encontro que a imagem menos 2 é do 6. Então, f inversa aplicada no ponto menos 2, que era a, vale 6. Ok? Então, agora eu vou continuar com a composta. Eu queria f a menos 1 da f a menos 1 de menos 2. Só que a f a menos 1 de menos 2, eu já vi que vale 6. Então, agora eu preciso descobrir o valor da inversa aplicada no ponto 6. Vou considerar que a inversa aplicada no ponto 6 vale um certo valor b. O que era x na inversa é o y na original. O que era y na inversa vai ser o valor de x na minha função original. Ou seja, f de b é igual a 6. Volto no meu gráfico. F de um certo x é a imagem igual a 6. Venho no gráfico, imagem é eixo y, localizo o valor de y igual a 6, o 6 é a imagem do 3. Então, do gráfico, eu vejo que a imagem 6 é correspondente ao x igual a 3. Então, f a menos 1 de 6 é igual a um b, que vale 3. Então, a f a menos 1 de f a menos 1 de menos 2 é igual a 3. O próximo exercício diz o seguinte. O gráfico abaixo representa a função y igual a h de x. Qual das alternativas ao lado melhor representa o gráfico da inversa desta função h? Então, vejam, meu gráfico está aqui. O que nós sabemos sobre o gráfico da inversa? Ele será simétrico em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, vamos colocar essa bissetriz dos quadrantes ímpares aqui, que é a minha função y.
identidade, certo? Então, ele vai ser simétrico aqui. Ele vai rebater daqui para cá e ele vai rebater daqui para cá. E a gente sabe também que o que é x na função original vira y na inversa. Então, se o gráfico da função original cortou o eixo x no ponto 6, ele vai cortar na função inversa o eixo y no ponto 6. E se a função original cortou o eixo y no ponto menos 2, ele vai cortar agora o eixo x no ponto menos 2. Então, o gráfico da inversa seria esse aqui, simétrico ao gráfico original, passando no eixo y pelo ponto 6, porque a original passava no ponto 6 no eixo x, e passando no eixo x no ponto menos 2, porque a função original passava no eixo y no ponto menos 2. Então, dentre as minhas alternativas, a que melhor representa a inversa seria o gráfico da alternativa B. O exercício 7 diz: o gráfico de uma função f é o segmento de reta que une os pontos menos 3, 4 e 3, 0. Se a f a menos 1 é a inversa da f, determine o valor de f a menos 1 no ponto 2. Bom, se a função f ela é um segmento de reta, então ela é uma função de primeiro grau, na forma f de x igual a x mais b. E se o seu gráfico passa por esses dois pontos dados, eu posso aplicar x valendo menos 3 na expressão da função do primeiro grau, e isso vai ficar igual a 4, que é o meu y. E se eu aplicar o x valendo 3 na expressão de uma função de primeiro grau, vai resultar em y igual a 0. Daqui eu tiro um sistema. Menos 3a mais b igual a 4 e 3a mais b igual a 0. Eu posso somar termo a termo as duas equações do sistema, que eu cancelo a incógnita a. E vai dar 2b, b mais b, 2b, igual a 4. 4 mais 0, 4. Se 2b é igual a 4, então o b vale 2. Substituindo o valor de b igual a 2 em qualquer equação do sistema, podemos obter o valor de a. Vamos escolher, então, a segunda equação, porque ela não apresenta coeficientes negativos e o cálculo fica mais simples. Pegamos, então, 3a mais b, que vale 2, igual a 0, e isolamos o a. Assim, descobrimos que seu valor é menos 2/3. Logo, a função procurada será f de x igual a menos 2x sobre 3 mais 2. Considerando que a inversa aplicada no ponto x igual a 2 é igual a n, e como ela é a inversa da f, temos que a f aplicada no ponto n, pois se na inversa o y vale n, na função original, quem vale n é o x. Eu vou substituir x por n e vou igualar a 2, pois se na função inversa o meu x valia 2, na função original o y valerá 2. Vamos agora isolar o n nesta equação. Passo esse 2 subtraindo no segundo membro da equação, 2n sobre 3 igual a 0, logo meu n vale 0. E a função inversa aplicada no ponto 2 será igual a 0.
E por hoje foi isso, eu espero que tenha ajudado. Em breve teremos uma próxima videoaula aqui no canal. E não se esqueçam que a titia ama vocês. Tchau!